Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Nesse canal aqui eu estou esgotando com vocês a possibilidade de suspensão dos empréstimos consignados durante esse período de pandemia. E eu estou falando já alguns vídeos, se eu não me engano, esse já é o sexto vídeo que eu posto sobre esse assunto, sobre os meios que estão sendo utilizados para tentar adquirir esse direito para vocês. Eu falei de decisões judiciais, eu falei de projetos de lei, tá? No Senado, na Câmara. E aqui tem mais uma possibilidade que foi me informada por um amigo aqui do canal, um seguidor aqui do canal, e eu achei interessante estar mencionando com vocês, através de uma medida provisória, tá? Uma emenda a uma medida provisória, beleza? Então eu vou fazer a análise da notícia, tá? E a notícia é de 15 de maio de 2020, beleza? Então tá quentinha, tá? Olha só, o amigo do canal, o seguidor aqui que pediu foi o senhor Jean do PEB, tá? Então ele fez um elogio, eu fico feliz demais, é isso que me ajuda, isso me incentiva a estar produzindo mais material para vocês, vale a pena o meu trabalho. Quando alguém reconhece, a gente vê que tá valendo a pena, eu tá mantendo vocês informados e tá divulgando isso aqui para vocês, beleza? Olha só, ele falou aqui que ele está acompanhando na Câmara e no Senado os andamentos de tudo que está acontecendo e ele se deparou com a medida provisória 958 de 2020. Nela há várias emendas, mas uma delas me chamou a atenção. Trata-se da emenda 048, proposta pelo deputado federal André Figueiredo, do PDT, no qual ele propõe a suspensão do desconto de consignados por um período de 4 meses. Então ele me mandou aqui, me mandou o link e isso me ajuda muito. Então eu peço para os outros inscritos também que se tem uma informação importante que você acha que deve ser compartilhada com os demais aposentados, pensionistas e servidores, eu agradeço. Manda para mim que eu vou estar postando aqui e vou estar comentando, tá? Eu estou fazendo meus comentários sobre a notícia, beleza? Então ele mandou o link aqui, eu segui e eu fui em busca da fonte. Tá? Então eu fui até o site do Congresso Nacional e encontrei a medida provisória 958 que o Jean tinha me passado, tá bom? Ela trata da facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. O que essa MP trata? É o seguinte, para aquelas instituições públicas, para os bancos públicos, quando ele vai liberar um empréstimo, seja para uma pessoa jurídica, uma micro e pequena empresa, ou para uma pessoa física, ele exige um monte de documentos, certidão de TR, certidão de antecedentes, milhares de certidões. Então ele flexibilizou. Essa medida provisória do governo, foi o presidente que tem o poder para editar uma MP, a MP é dele, tá? Deputado e senador não solta MP. A MP é do presidente, sempre. É ele que é o poderoso a ponto de ir lá e emitir uma MP. Os demais parlamentares não. Então o presidente da República veio e editou a SMP, flexibilizando a possibilidade de liberação do crédito para pessoas físicas e jurídicas que tomam crédito em bancos públicos. Beleza? Então tá, então trata disso. O que vocês têm que entender aqui? A MP, medida provisória, ela é apresentada pelo presidente da República, ela tem força de lei quanto ao texto apresentado. Ela é imediata. O presidente soltou essa medida provisória, ela já começa a valer de imediato, na hora, entendeu? O texto que o presidente publicou, ele já começa a valer. Então, já a partir do momento que ele publicou essa MP, a flexibilização de empréstimos foi liberada, tá? Mas o presidente aqui no caso, ele não falou de suspensão de consignados. Mas nós vamos chegar até lá, tá? A MP, ela tem vigência por 60 dias. Então, isso aí que o presidente fez, ela só vale por 60 e se prorroga por mais 60, ou seja, tem 120 dias. Depois desse prazo, ela tem que ser transformada em lei, senão ela perde a força. Então, ela tem duas funções. Uma, ela já cria uma lei temporária aplicável de imediato, que é o texto que o presidente aplica, e ela cria um projeto de lei ao mesmo tempo, porque ela vai para os deputados e senadores que vão votar, avaliar e podem apresentar emenda em cima dessa medida provisória, tá? Então é o que eu escrevi aqui, ó. Ela é ambígua, pois ao mesmo tempo que tem força de lei, ela vira uma espécie de projeto de lei. Ela é lei naquilo que o presidente publicou e projeto naquilo que os parlamentares vão analisar e podem modificar, beleza? Vamos lá.
Só que tem um detalhe muito interessante quando a gente fala de medida provisória. Ela tem que ser votada em 45 dias. Se em 120 ela não for votada, ela perde a força. Mas se em 45 dias ela não tiver sido votada, ela entra em regime de urgência. Ou seja, ela trava todos os demais projetos de lei e esse tem que ser julgado em regime de urgência antes dos outros. Então, há a possibilidade dessa aqui ser aprovada antes dos outros projetos de lei. Tá? Há sim, há a possibilidade disso aqui vir antes dos outros, porque essa aqui está em regime de urgência. Os outros são projetos de lei convencionais. Esse aqui é derivado de um MP. Então, tem 45 dias para ela entrar no regime de urgência. Já deu os 45, entra no regime de urgência. Como que está essa situação atual? Olha só, último estado, dia 27/4/2020, teve uma deliberação da medida provisória. No dia 11/6, tá? Dia 11/6 em diante, ela entra em regime de urgência. Ou seja, se não votarem isso aqui, não votam nenhum dos projetos de lei. Então, o caso aqui é o seguinte, se aqueles outros projetos de lei que eu falei forem aprovados antes, beleza, eles vão ficar valendo. Mas se eles não forem aprovados até o dia 11/6, eles não podem ser aprovados enquanto essa medida provisória não for aprovada, porque essa aqui entra em regime de urgência. Então, essa aqui é a que tem o poder de ser aprovada mais rápido. Vamos ver se vão acatar as emendas ou não, tá? Ó, deixei só uma questão aqui, ó, para vocês entenderem a tramitação da medida provisória. Tá lá no site do Congresso, tá? E opinar se vocês concordam ou não. Então, até ontem que eu peguei, tá? Aqui, ó, 14/5. 12 pessoas tinham votado em sim e 3 pessoas que não queriam que essa medida fosse aprovada, tá? Só que essas pessoas que votaram aqui não estão pensando no consignado, estão votando a MP convencional, aquela que só fala da questão da flexibilização da liberação do empréstimo, beleza? Estamos aqui. Uma vez que tem efeito de projeto de lei, cabe a possibilidade de emendas parlamentares na MP. Foram apresentadas 149 emendas. O que quer dizer? Quer dizer que aquele texto de lei que o presidente apresentou está valendo, da MP, e o outro projeto de lei vai para os parlamentares que podem falar, isso aqui faltou, acrescenta. Ó, isso aqui tá errado, tira isso aqui a hora que virar a lei, tá? A hora que virar a lei definitiva. A MP é temporária, tá? Para entenderem. Então, a hora que virar a lei definitiva, as emendas dos parlamentares estão lá. E foi o que aconteceu. Houve a apresentação da emenda 48 pelo deputado federal André Figueiredo, do PDT. Ele apresentou essa emenda dia 29/4/2020, tá? Descrição da emenda. O que ele quis dizer na emenda? Estabelece normas para facilitação do acesso de crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia. Isso aqui é o projeto, né, em si. Vamos analisar aqui a emenda. É um arquivo PDF, vocês podem entrar lá no site da Câmara, tá baixando e analisando, tá? Mas eu coloquei ele aqui para vocês. O deputado André Figueiredo é esse senhor aqui, ó. Parabéns para ele, todos que estão correndo atrás desses direitos de vocês, todos que estão brigando por isso, eu estou dando parabéns. Novamente digo que eu não conheço o trabalho dele em outras situações, apenas nessa aqui. Então, André Peixoto Figueiredo, parabéns. Tá aqui o e-mail, manda agradecendo, elogia, tá? Isso ajuda, beleza? É igual quando vocês fazem aqui comigo no canal. Vocês vão lá e falam, ó, gostei, tá ótimo. Isso me incentiva a fazer mais por vocês. A mesma coisa é com político. Manda lá e elogia também. Cobra na hora que precisa e elogia na hora que acerta, beleza? Então esse aqui acertou agora e merece elogio. Vamos lá. Análise da justificativa de emenda que ele apresentou. Eu vou analisar aqui o texto da emenda que ele apresentou. Ó, o que ele pediu? A MP não tinha isso aqui. Ele pediu para que inclua-se onde couber. No meio do texto de lei, lá onde couber para incluir esse artigo, tem que ser incluso. Ó, os descontos de empréstimos consignados ficam suspensos pelo período de 4 meses. Ele quer que conste este artigo aqui lá. Parágrafo único. Transcorrido o período de que trata o caput desse artigo, as parcelas suspensas serão acrescidas ao final do contrato, com o mesmo valor, sem encargos financeiros de qualquer natureza. Perfeito.
É o que a gente precisa aqui. Não em 4 meses, eu falo que agora tem que ser mais abrangente, teria que ser enquanto durar a pandemia. Mas, perfeito. A época que ele lançou isso aqui, nem estava cogitando que a pandemia ia ficar por tanto tempo, talvez, mas isso aqui já ajuda. E provavelmente, ele se baseou naquela decisão do doutor Casado, do advogado, doutor Casado, que pediu e o doutor Renato, juiz de Brasília, deu. Os fundamentos são bem semelhantes, tá bom? Aí eu quero apresentar aqui para vocês a justificativa. Ele justificou aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde declarou em 11 de março de 2020 a pandemia global, por causa da rápida expansão de um tipo específico de coronavírus pelo mundo. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Em 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do presidente da República. Segundo o ministro da Saúde, as infecções por coronavírus deverão disparar no Brasil entre os meses de abril e junho e poderá durar meses. A OMS considera que o mundo terá 1 milhão de casos de coronavírus confirmados e 50 mil mortos nos próximos dias. Aqui o que eu achei interessante que eu grifei. Não sabemos quanto tempo essa crise irá durar. O que sabemos é que o Estado precisa urgentemente proporcionar reforços financeiros aos cidadãos para que atravessem o presente momento. Sabemos também que a sociedade não tem forças para arcar sozinha com o custo da crise econômica e social que inevitavelmente acompanha essa pandemia. Perfeitas palavras. É isso que está acontecendo. A sociedade não sabe o impacto disso, tá? A Constituição Federal de 1988, além de garantir direitos individuais e coletivos, como o direito à vida, igualdade, segurança, dignidade, também trata dos direitos dos trabalhadores, instituindo que o salário deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e às suas famílias, com moradia, alimentação, educação, saúde, entre outras. Perfeito. Olha só, aí aqui ele complementou. Ele colocou: consideramos que através da suspensão de desconto dos empréstimos consignados, estaremos assistindo uma grande parcela da sociedade. Aí ele colocou aqui quem vai estar amparado. Quem trabalha com carteira assinada, é aposentado, pensionista do INSS ou funcionário público, pode acessar o empréstimo, diminuindo assim o impacto econômico e financeiro causado nesta crise. E é isso mesmo. São essas as pessoas que sofreram mais impacto e que precisam de ajuda. Então ele conclui aqui, ó: o valor que deixará de ser descontado do salário deste trabalhador certamente será utilizado como reforço no orçamento doméstico para o enfrentamento de todas as dificuldades que acompanham a presente calamidade pública. Perfeito, tá de parabéns, tá bom? Olha só, como de praxe eu estou deixando a mensagem do dia aqui para vocês e a de hoje é: com fé em Deus, até a maior prova de fogo será vencida. E é isso que eu passo hoje para vocês. Tenha fé que, por mais que tenha má vontade no Congresso Nacional, ainda tem pessoas que estão brigando por vocês lá e a parcela da sociedade que está preocupada está ganhando força. Isso aqui está ganhando força, tá? Então, reitero para mandar mensagem para os deputados, para os senadores, para o presidente da República. O presidente da República pode resolver isso através de um MP, gente. Se ele já tivesse feito isso, já estava valendo por 4 meses, tá? Então ele poderia ter feito sim, tá? Ele poderia ter ajudado nesse sentido aqui, tá bom? Então vamos torcer que esse anseio e esse pedido chegue a maior número de pessoas que possam estar colaborando, tá? Eu, como advogado, estou fazendo a minha parte, tá bom? Estou aqui mantendo vocês informados. Eu estou mandando e-mail para alguns deputados pedindo ajuda, pedindo para manifestar. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtir, compartilhar. É assim que vocês me ajudam
aqui no canal, tá? Vocês divulgam o meu trabalho de advogado. Eu faço esses vídeos para manter vocês informados e aqui também eu divulgo o meu trabalho de advogado. Então é assim que vocês vão estar me ajudando e eu agradeço demais se puderem fazer isso para mim, tá bom? Mas eu faço de coração para vocês esses vídeos. Tudo bem? Então até o próximo vídeo e a hora que tiver notícia nova eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.